Mais uma vez, muito bom dia para você. Obrigado por seguir ao vivo com a gente aqui na TV Alemes. Mas agora é hora da gente falar, não da sessão de hoje, mas da reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os deputados membros do grupo se reuniram agora pela manhã. Você conferiu ao vivo aqui com a gente na TV Alemes. Os parlamentares que liberaram para votação projetos relacionados a planos de saúde e também a proteção à criança e ao adolescente. Na reunião da CCJR, o grupo de trabalho emitiu parecer favorável à proposta de autoria do deputado Pedro Kemp, que propõe que beneficiários de planos de saúde possam utilizar a carteira física de identificação para acessar serviços, nos casos em que houver falhas ou indisponibilidade das plataformas digitais exigidas pelas operadoras, como aplicativos ou tokens. O relator da matéria, o deputado Júnior Mock, falou sobre a relevância da medida. Os pacientes mais idosos têm dificuldade, precisam, inclusive, do apoio de filhos, do apoio de neto. Então, isso é muito ruim. Se você tiver a permissão de usar a carteira física, como era até algum tempo atrás, também isso facilita para o consumidor. Portanto, entendemos que essa é uma matéria extremamente importante e a CCJ, por ser matéria de direito do consumidor e a competência é concorrente do Estado para legislar, nós demos o parecer favorável por unanimidade. Outra matéria analisada e relatada pelo deputado Júnior Mock, que está apta a regular tramitação, torna obrigatória a apresentação e atualização periódica de certidões de antecedentes criminais por parte de instituições públicas ou privadas que desenvolvem atividades com crianças e adolescentes e que recebem recursos públicos estaduais. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele aborda esse tema e essa proposta do deputado Roberto Rachoca vem no sentido de fazer com que se cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a exigência é que as pessoas, para serem dirigentes de entidade que trabalhem com criança e adolescente, eles tenham a necessidade, a obrigatoriedade de não ter antecedentes criminais. Então, há necessidade deles apresentarem as certidões negativas, principalmente criminal, em relação a fatos que tenham praticados. Portanto, é uma exigência que tem por objetivo a proteção da criança e adolescente. Também segue livre tramitação o projeto de lei encaminhado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que propõe alteração do parágrafo único do artigo 40 da lei que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Judiciário Estadual. A principal mudança visa garantir que servidoras em estágio probatório não sejam prejudicadas pelo período de licença maternidade. Esse projeto ele corrige uma distorção e vem, na verdade, fazer justiça para esses profissionais, porque ele estabelece a possibilidade de você gozar do direito à licença maternidade e licença paternidade para os servidores que estão em estágio probatório, que na realidade já deveria ser assim para todos, porque esse profissional que se tiver filhos, independentemente de ele estar sendo efetivo ou estar no estágio probatório, deveria ser igualmente protegido. Então vem o judiciário, apresenta, deixando de maneira clara e de maneira expressa esse direito. Na realidade não é que antes não existia esse direito, é que ficava na dúvida se estava colocado ou não. Agora vem o judiciário e deixa claríssimo na lei que todos os servidores, independentemente da sua situação, em estágio probatório ou se já são efetivos, têm direito à licença maternidade e paternidade. Pois é, esses então são os projetos que foram liberados para votação pela CCJR e devem ser incluídos então na pauta na ordem do dia das próximas sessões. 11h23, antes da gente falar da ordem do dia, um dos grandes assuntos da sessão de hoje foi, mais uma vez, a concessão da BR-163. Novas informações surgiram e essas novas informações foram apresentadas na sessão de hoje pelo deputado Júnior Mock. E a gente vai tentar agora conversar ao vivo com o parlamentar. Lívia Machado está com a gente lá no plenário Júlio Maia. Lívia, muito bom dia para você. Quais as informações, então, que o deputado Júnior Mock apresentou na sessão de hoje?
você falou lá. Muito bom dia, Tiago. Muito bom dia a todos que estão assistindo, então, Redação Final. Deputado Júnior Mock usou a tribuna para repercutir um tema que também foi veiculado na imprensa local sobre um possível lucro da CCR-MS Vias, né, ao final do contrato aqui com o estado de Mato Grosso do Sul. E o deputado Júnior Mock já vem acompanhando esse tema, os números da CCR, também o que estava pactuado no contrato, a duplicação faz parte, né, da pactuação, inclusive não foi realizada. E a gente quer saber o que está acontecendo nesse momento. O senhor usou a tribuna, trazendo para a gente um assunto que eu acredito que seja muito relevante, inclusive se tratando de dinheiro público. Com certeza. Se os números já nos surpreendiam quando nós fizemos o levantamento em relação ao faturamento e aos investimentos na rodovia, né? Não há um desencontro, na verdade, entre o que ela recebeu e o que ela cumpriu, né? Isso ficou claro em todas as audiências públicas que nós fizemos. Agora, uma surpresa ainda maior, que a CCR-MS Via maquiou a sua contabilidade de 2020 a 2023, escondendo um faturamento fruto da arrecadação do pedágio equivalente a 638 milhões. Isso significa mais de 200 milhões por ano. Isso está em todos os órgãos de comunicação. Por que razão? Ela deixava de considerar como receita 47,3% do faturamento de pedágio. Então, esse recurso não foi tema de contabilidade nos seus balancetes, nos seus balanços. Com isso, ela apresentava um prejuízo. E quando a empresa apresenta um público, ela solicita, em função do prejuízo, o aumento da tarifa de pedágio para poder compensar. Então, na verdade, essa maquiagem era para ter mais lucro, ajustar o pedágio para ela poder cobrir o prejuízo que ela estava tendo. Isso é criminoso. Tipo de operação. O que nós esperamos, né, e o que eu fiz hoje, um requerimento, já que nós já apresentamos a denúncia e representação ao Ministério Público, com os dados que nós tínhamos, nós estamos juntando todas essas informações para que esses dados agora também façam parte do inquérito federal para apurar as irregularidades cometidas pela CCR durante o prazo de concessão. Então, hoje foi nesse sentido, dizer, mais uma vez, reafirmar o que nós dissemos antes. Não dá para o próximo dia 22 e a CCR continuar no contrato com tantas irregularidades que ela cometeu. E os municípios também tinham que ter tido uma resposta, né, a respeito do que estava pactuado no contrato. Se nós considerarmos que cada um dos municípios, são 21 que tem parte do seu território margeando a BR-163. Os municípios têm o direito ao ISS. O ISS vai 2% a 5%, cada município tem uma legislação própria, sobre o valor da tarifa de pedágio. Se a empresa sonegou a informação de 638 milhões, todos os municípios foram prejudicados dentro, obviamente, do espaço territorial do seu território que tem as margens da CCR. Então, é preciso, sim, que cada município, é importante isso, que ele possa fazer esse levantamento e que ele possa cobrar da CCR. Certo, e ainda é interessante para a gente finalizar, deixar claro que o inquérito, né, as informações estão sendo levantadas pelo senhor, o senhor está encabeçando também essas discussões, mas cabe aos órgãos competentes, não é mesmo? Com certeza, nós fazemos a nossa parte. A nossa parte é fiscalizar. Né? Fiscalizar os contratos públicos, é acompanhar a boa execução dos contratos que são feitos. E esse é um contrato que afeta a vida de todos os sul-mato-grossenses. É a principal rodovia do estado, 845 quilômetros, corta o estado de norte a sul, né? Corta diretamente aí municípios que na sua soma tem mais de 1.300.000 habitantes, mas também é uma rodovia que liga o norte ao sul do país. Agora, você num contrato desse, além do prejuízo direto ao sul-mato-grossense, o prejuízo que causou a todos aqueles que trafegam pela nossa rodovia. Tá certo, deputado. Obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado.
Bom, e aproveitando a oportunidade, que o presidente da Casa, deputado Gerson Claro, também se manifestou a respeito do assunto, disse, reforçou o trabalho e o compromisso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na fiscalização de pautas importantes e também se colocou como alguém que estaria à disposição para discutir o assunto, junto com os municípios que também foram lesados por não receberem parte desse imposto da BR-163. E a gente continua aguardando os desdobramentos desse tema. E eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Lívia, pelas informações. Pois é, os deputados, mesmo não tendo a competência original, se dedicando muito a esse assunto, o deputado Júnior Mal, que presidiu a comissão de acompanhamento da concessão, produziu o relatório, agora novas informações sobre a companhia que administra a BR-163, que é a CCR. Lívia mencionou também o pronunciamento do presidente Gerson Claro durante a sessão de hoje, um posicionamento bastante firme também de como a casa tem que lidar com essa situação. Outros deputados também se manifestaram sobre esse assunto. Se você quiser rever todas essas falas, é só acessar o nosso canal no YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. 11h30. Vamos agora então para a ordem do dia, os projetos que foram votados e aprovados pelos deputados estaduais. A gente começa falando do projeto de decreto legislativo de número 1. A autoria é da mesa diretora, mas é regimentalmente da mesa diretora, mas foram demandas encaminhadas pelo Poder Executivo. PDL 1, então, discutido, votado e aprovado em discussão única, que ratifica convênios e protocolos ICMS e ajustes CINIEF firmados pelo Poder Executivo junto ao Conselho Nacional de Política Fazendária. Todas as decisões que o fisco estadual decide junto com os outros estados no âmbito do CONFAS precisam ser ratificadas pela Assembleia Legislativa. Por isso que essas demandas sempre vêm depois dessas decisões, para que os deputados estaduais confirmem as políticas fiscais adotadas por Mato Grosso do Sul e também as decisões que Mato Grosso do Sul discutiu com outros estados. PDL 1 aprovado, então, na sessão de hoje. Próximo item. Projeto de lei de número 277 de 2024, a autora é a deputada Lia Nogueira, matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão, que inclui no calendário oficial de eventos aqui de Mato Grosso do Sul a campanha contra a violência enfrentada pelos profissionais de saúde. Essa campanha ela deve acontecer no dia 18 de novembro. E por que essa data foi escolhida? Lá em 18 de novembro de 2024, um médico plantonista lá em Deodápolis foi assassinado durante o trabalho na unidade de saúde. Então, fazendo referência a essa data, fazendo uma certa homenagem a esse profissional, então, o deputado Lia Nogueira propondo essa campanha de conscientização contra a violência nas unidades de saúde e pela valorização dos profissionais que atendem a população. Matéria, então, aprovada em segunda discussão na sessão de hoje. O próximo item também inclui uma outra data no nosso calendário de eventos, que é o projeto de lei de número 35. O autor é o deputado Caravina, matéria também aprovada em segunda discussão, que inclui o Festival do Hambúrguer, que acontece sempre na última semana de maio, no calendário de eventos aqui do nosso estado. A data, essa última semana, faz alusão ao Dia Mundial do Hambúrguer, e é um evento que aqui em Campo Grande atrai pessoas de outras cidades, movimenta a economia nos Altos da Afonso Pena, vários trailers, muita gente mesmo participando desse festival. Justamente por isso, então, o deputado Caravina fazendo a propositura desse projeto de lei, então agora aprovado em segunda discussão. E o quarto e último item da sessão de hoje, o projeto de lei de número 87 do Poder Executivo, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão, traz alguns ajustes na legislação que concedeu benefício fiscal, isenção de ICMS, na realidade, para templos religiosos de qualquer confissão. Qual é a mudança proposta pelo Poder Executivo? Quem os templos religiosos devem procurar para obter essa isenção? Antes, era atrás de cada um dos prestadores de serviço. E para agilizar, inclusive essa é uma justificativa do governo, para agilizar a concessão e a renovação desses benefícios fiscais, os responsáveis por esses templos religiosos devem procurar diretamente a Secretaria de Estado de Fazenda, que vai fazer, então, com que essa isenção de ICMS possa acontecer na prática. Então, PL 87 aprovado em primeira discussão na sessão de hoje, agora vai para análise das comissões de mérito, para daí sim ser analisado em segunda discussão pelos deputados estaduais.
Esses foram os 4 projetos da sessão de hoje. Os deputados que também analisaram 3 requerimentos, 35 indicações, 5 moções de congratulação e uma moção de pesar. Bom, e o deputado Júnior Mock, além desse pronunciamento com relação à BR-163, também apresentou hoje um projeto de lei que começa a tramitar aqui no Parlamento Estadual, em que pede o reconhecimento de utilidade pública de uma organização não governamental. Um projeto de lei que declara de utilidade pública a ONG Aliança, Organização Não Governamental Aliança, com sede no município de Coxim. Fica declarada a utilidade pública estadual da Organização Não Governamental Aliança, pessoa jurídica de direito privado, é uma associação civil de direito privado de caráter sociocultural sem fins lucrativos, com sede e foro no município de Coxim, Mato Grosso do Sul. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, plenário Júlio Maia, 13 de maio de 2025. Então é isso, 11 horas e 35 minutos em Mato Grosso do Sul. O projeto então começa a tramitar e que encerra a edição de hoje aqui do Redação Final. Agradeço pela sua audiência nessa quarta-feira. Lembrando, amanhã, quinta-feira, a partir das 8h45, tem primeira discussão ao vivo, trazendo, já antecipando, o que deve ser assunto na sessão plenária. Outras notícias lá no nosso site, www.al.ms.gov.br. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária.